Boa noite. Começa aqui, então, o Fórum Permanente de Educação para a Economia Criativa. A Escola São Paulo, que é a primeira instituição especializada em ensino para os setores da economia criativa, está inaugurando esse espaço de discussão com o objetivo de reunir algumas das principais referências do setor de forma contínua e aprofundada. O fórum está começando hoje, nós já temos uma agenda até junho de 2014 e pretendemos, a cada 2 meses, reunir diferentes pessoas, atendendo a uma demanda de discutir o sentido, né, e quais são as necessidades desse setor, da formação para esse setor. E, por falar em pioneirismo, ninguém melhor do que inaugurar essa data com a Cláudia Leitão, que foi a primeira secretária da Secretaria da Economia Criativa do Ministério da Cultura. A Cláudia passou 2 anos na secretaria, mas 3 anos, deixou um legado que mudou o destino do nosso país. Nos posicionou internacionalmente e impulsionou esse mercado que gera tremenda economia, indiscutível. Bom, a Cláudia é graduada em Direito de Educação Artística, em Direito e Educação Artística, é mestre em Sociologia Jurídica pela Universidade de São Paulo e doutora em Sociologia pela Sorbonne. Na Universidade Estadual do Ceará, ela lidera o grupo de pesquisa sobre políticas públicas e indústrias criativas e participa da rede de pesquisadores de políticas culturais. Foi secretária da Cultura do Estado do Ceará, onde implantou o programa Cultura em Movimento, Secult itinerante, que rendeu-lhe o 1º lugar no Prêmio Cultura Viva do Ministério da Cultura, na categoria Gestões Públicas. E foi aqui na Escola São Paulo, em setembro de 2011, durante um fórum que nós organizamos de desenvolvimento econômico, social e sustentável, que a Cláudia e sua equipe abriram o diálogo sobre o que se transformaria na primeira plataforma transversal de políticas públicas voltadas para a economia criativa no Brasil. Um momento histórico que nos enche de orgulho. Bom, de volta à escola, o nosso assunto de todos os dias e todos os nossos cursos, né, é economia criativa, só que agora estamos sob a ótica educação. Bom, vou falar um pouco da minha trajetória, porque é impossível falar sobre educação sem retomar a minha vida pessoal. Nos primeiros anos, ir para a escola, para mim, era um martírio. Eu percorri o caminho entre minha casa e o colégio como se estivesse carregando um fardo, um grande peso. Na verdade, eu não entendia qual era o propósito daquilo, eu não entendia qual era a finalidade da educação. Eu queria entender como é que aquela escola foi construída, como foi feita aquela rua, como é que a gente tinha construído o prédio que eu morava, como é que nascem as árvores, por que o sol todos os dias aparece no mesmo local. Enfim, no fim, eu procurava uma relação entre meu mundo e a escola. E eu só encontrava ali matemática, biologia, geografia, ciências. Mas eu não estava sozinha. No mundo, estima-se que mais de 10% da população sofre do chamado TDAH, transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. Entre os protagonistas da chamada economia criativa, esse percentual é ainda maior. Na lista de disléxicos famosos, nós encontramos personagens como Darwin, Picasso, Da Vinci, Thomas Edison, Walt Disney, entre outras figuras que mudaram o mundo com as suas realizações. Todos, sem exceção, tinham dificuldades sérias de aprendizado. Eles não conseguiam enxergar a relação do conhecimento formal com o seu universo. E, como muitos, eu cheguei a pensar que o momento da universidade seria aquele que a escola e o mundo se encontrariam, mas isso nem sempre acontece. O Brasil tem a 3ª maior taxa de abandono escolar entre os 100 países em maior índice de desenvolvimento humano. Eu acho que essa inquietação foi o que me levou a abrir a minha própria escola, a Escola São Paulo, que é a melhor tradução da minha busca de um propósito para um aprendizado. Desde os meus tempos de escola até hoje, os setores da chamada economia criativa transformaram o mundo. Mas os seus setores, suas tecnologias e experiências não cabem nos modelos tradicionais de ensino. Na Escola São Paulo,
Nós já formamos mais de 10 mil alunos desde 2006. Nas nossas salas de aula, vimos surgir centenas de novas empresas, produtos, ideias, projetos e serviços. Eu acredito que cada indivíduo tem o direito a um ensino continuado, que lhe ofereça atualizações constantes para um mundo que não reduzirá a marcha das suas mudanças jamais. Nós somos a primeira escola 100% dedicada aos setores da economia criativa no Brasil. Lançamos o primeiro curso de formação para gestão e empreendedorismo desses setores na América Latina, onde, como contou o Hugo, por orientação de uma mentoria, o aluno monta o seu curso personalizando a sua formação, a partir dos conhecimentos já adquiridos e construídos no passado, no ensino formal que ele adquiriu do mercado. Ele, o aluno, decide aonde quer chegar numa sistemática de ensino focada nos pilares que acreditamos, que são inovação, tecnologia, empreendedorismo, criatividade, gestão e liderança. Exemplificando, ao longo de uma vida, estudamos, aprendemos outras línguas, a tocar um instrumento, viajamos e, assim, reunimos uma grande quantidade de conhecimento e experiências. O problema é que esse caminho não é tão linear como parece. E, no meio do percurso, a formação que conquistamos pode estar um tanto distante da nossa realização profissional. E não há mais tempo para voltar atrás e refazer essa trajetória. Aquela administradora de empresas, por exemplo, que quer inaugurar sua produtora de cinema, tem pouco tempo para alcançar os seus objetivos. Ela precisa unir aquilo que ela aprendeu na escola com os objetivos que quer chegar. E pode ser importante para ela estudar a história da arte, mídias digitais e fotografia, por exemplo. Técnicas de gestão ela já conhece. Mas também tem aquele diretor de cinema que quer abrir seu próprio negócio, mas o que ele sabe até agora é o que ele tem na cabeça e uma câmera na mão. Falta uma boa noção de gestão para esse criativo sobreviver no mercado. E sabe o que é mais bacana? É que, na Escola São Paulo, eles podem se encontrar e até concretizarem juntos o mesmo objetivo. Aqui, a gente acredita que é possível fazer uma escola conectada com o mundo, atualizada, viva e solidária. Uma escola que tem um propósito. Obrigada. Talvez seja, Isabela, entre esses 4 desafios de produção de dados, de fomento, de marcos legais, educação, talvez a educação seja o mais difícil, porque é o de mais longo prazo. Nós vamos ter que, aí, sermos também muito criativos no sentido de entender, não é, que é um projeto para um novo país que só a universidade não dá conta. E a universidade, quando ela se mexe, ela é uma tartaruga, não é, amazônica, ela sabe que tem tempo, ela é lenta. Eu até falo mal da universidade, porque eu sou uma professora de 30 anos de universidade, então eu sou apaixonada pela universidade, sou uma professora absolutamente fã e empreendedora da minha universidade lá no Ceará. Então, assim, falo mal porque gosto muito dela. Mas acho que nós precisamos de uma universidade do século XXI. E a nossa é do século XIX. Nem é do XX. A nossa é Coimbra portuguesa do século XIX. Né? Formando as profissões imperiais, direito, engenharia, medicina, essas pode chamar de doutor. E aí nós não entendemos que nós precisamos de uma universidade que retome a lógica do universo 1, né? Que é uma lógica medieval. A universidade surge na Idade Média, onde se estudava aritmética, geometria, retórica, música. Você formava o cara para fazer tudo. Você tinha uma visão do mundo. A universidade perdeu isso. Então, vejam como é importante o trabalho da Escola São Paulo no sentido e a gente percebe iniciativas separadas, tem muita coisa acontecendo no Brasil bacana, no sentido de uma nova educação. Agora a gente conseguiu, com o CNPq, criarmos linhas de pesquisa em economia criativa para todo o Brasil. Em apoio às FAPs, aqui em São Paulo é a FAPESP, vai ter recursos para linhas de pesquisa em economia criativa. Está aberto já edital. O CNPq foi, CAPES andou, pós-graduação, se entende a área da cultura, se entende esses setores? Não, ainda não. Nós continuamos com graves problemas de educação. E aí eu me lembro, para terminar, de um grande pensador francês chamado Edgar Morin, que é preciso ler o Morin para entender o que é a visão do século XXI, e ele é um homem que está vivo, às vezes ele vem a São Paulo, ele gosta muito de São Paulo, e ele está com 94 anos de idade.
Mas o Morin, que é uma pessoa que entende de química, de filosofia, né, é um educador, ele diz, é preciso religar os saberes. Ele foi convidado pelo governo francês para fazer uma reforma no ensino médio da França. E aí ele resolveu chamar um matemático, um músico, né, um artista plástico, um cara da literatura, botou todo mundo junto e fez um livro chamado A Religação dos Saberes. É genial, porque aí você começa a dizer assim, mas puxa, como foi que a gente foi separando tudo? Como foi que nós perdemos a lógica do todo pela mera lógica das partes? E aí nós perdemos a nossa capacidade de inovar, não é? E a inovação ela é fundamental para a educação, para o desenvolvimento, a gente tem que fazer isso. Olha, quando nós estávamos lá no Ceará fazendo seminários, nós criamos um seminário chamado Cultura 21. Foi esse onde o Gil foi pela primeira vez e aquilo virou uma grande amizade. Nesse seminário, todos os anos nós trazíamos um tema para discutir. E uma vez nós trouxemos a discussão da cultura e das cidades. Qual é a relação entre cultura e cidade? Por que o Santos Dumont é o pai da aviação? Se ele tivesse ficado em São Paulo, não teria sido. Né? Porque, por mais que ele fosse genial e criativo, ele precisava de tecnologia. E a tecnologia era cara. A sorte dele era ter um pai fazendeiro em São Paulo, que tinha grana, adiantou a herança e ele foi para Paris. Onde ele pôde fazer o 14 bis e todos os 1, 2, 3, 14, 15, 16, que ele pôde fazer para virar o que ele virou. Então, assim, a lógica da educação ela é tão fundamental que nós convidamos, num debate lá no Ceará, a mulher do ex-ministro Sérgio Paulo Rouanet, que é uma grande pesquisadora, professora, chamada Bárbara Freitag. Eu estou dizendo nome para vocês, que são nomes importantes de bibliografia para a gente ler. Bárbara Freitag fez uma palestra sobre cidades. Bárbara diz o seguinte, o que uma cidade tem para ela viver um apogeu? E aí ela vai para um grande arquiteto, urbanista, professor inglês chamado Peter Hall. E o Peter Hall, num livro sobre cidades e civilizações, diz o seguinte, vamos analisar as cidades que viveram seus períodos de ouro. A Atenas, grega, a Florença, renascentista, a Londres, elisabetana, teatro funcionava, viu? E era sustentável. E o Shakespeare era parceiro da empresa cooperada que fazia com que tivesse teatro em Londres cheio todo dia. Tem um livro do Gustavo Franco só para entender sustentabilidade econômica do teatro. Muito legal, né? Eu estou falando do século XVII. Aí hoje não tem mais sustentabilidade. A culpa é da Lei Rouanet. Né? Tem uma coisa estranha aí. Né? Quer dizer, são os modelos que a gente tem que discutir. Paris, iluminista, Berlim, inovadora do século XX. O que é que essas cidades tinham, diz a Bárbara Freitag? Abertura para o novo. Fomento à educação. Visão cosmopolita, capacidade de romper com o que estava estabelecido. É isso que faz com que essas cidades tenham vivido as eras de ouro. Acho bacana essa coisa, né, de projetos que envolvem a rua, que ocupam a cidade. Agora, a gente tem que pensar, é muito mais, não é? Nós não vamos mudar São Paulo somente com pequenos projetos. É preciso que haja uma vontade política de romper com o passado, com os projetos desenvolvimentistas que só apoiam geladeiras e fogão, não é? Com uma nova educação aberta para o novo, que admita a convivência com a diferença, com a alteridade. É isso que juntam os gregos a Berlim. O Brasil tem um lugar para ocupar aí, não é? Eu tenho certeza que a gente poderia, não é? Talvez terminar essa série de histórias que a Bárbara falou com São Paulo, não é? O que São Paulo poderia ser na sua idade de ouro, não é? O que seria uma idade de ouro de uma cidade no século XXI, não é? Talvez vocês estejam aqui para construir essa cidade. Eu torço muito que isso aconteça. Muito obrigada.